Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Aconteceu um caso bem interessante há pouco tempo que eu quero aproveitar para passar para vocês, né? Eu tive um amigo que ele estava com alguns problemas de relacionamento com a esposa, né? E ele veio conversar comigo para ver o que poderia ser feito, né? Para poder então melhorar o relacionamento e ele poder voltar um relacionamento melhor com a sua esposa ou resolver seu problema, né? Então, um dos conselhos que eu dei para ele foi o seguinte: chama sua esposa para conversar, né? Deixe ela falar tudo o que ela quiser, procura ouvir, né, todas as reclamações dela e aí você então tenta ver o que pode ser feito para poder então melhorar o relacionamento. Mas ouça sua esposa, chama para conversar e pede para ela expor tudo o que estiver incomodando-a. E ele fez isso, né? E ele pegou, fez isso. Determinado dia, os filhos não estavam em casa, e ele então se preparou psicologicamente para não ficar reclamando, para não ficar nervoso, né? E ele chamou então a sua esposa para conversar. Tudo bem. Passou-se alguns dias e ele novamente me procurou para, né, expor o resultado, né, do seu relacionamento, da sua conversa que ele teve com a esposa. E foi bem interessante, muito interessante. Ele me contou o seguinte, ele contou que realmente chamou a esposa para conversar, né? E ali então ele foi conversando, fazendo perguntas, e ele percebeu que tinha coisas guardadas no coração da sua esposa de muitos anos, né? De muitos anos que oprimia ela, que ela vivia tensa em cima de tudo aquilo, né? E ela jogou coisas de 20 anos atrás ou mais, né? Que estavam guardadas dentro do coração. E lá então ela começou a falar aos poucos, começou a jogar tudo aquilo que estava afligindo o seu coração. E ele então ali, ele ficou com os olhos arregalados, né? Falei assim, mas nossa, como minha esposa conseguiu suportar tudo isso durante tanto tempo? E aí então ela falou muitas coisas para ele, muita mesmo. No começo ele começou a reclamar também, mas falou assim, não, vou ficar quieto, vou deixar ela falar também. Ele tinha no começo começado a se defender para se justificar, mas ele disse, não, vou deixar minha esposa falar. E aí ele fez isso, né? Então ela falou muitas coisas, jogou tudo para fora mesmo, tudo que dava dentro do seu coração. E depois ele percebeu até que ela sentiu-se até melhor, né? Mas daí eu falei com ela, e aí, resolveu o problema? Daí ele falou assim, Walter, olha, não deu certo. Eu falei assim, mas como que não deu certo? Porque é o seguinte, nós dois não estamos tendo relações sexuais já faz algum tempo, né? E ela, eu falo assim, mas por que você se recusa, né? Eu perguntei para ela, a ter relações comigo. Eu sou seu marido, você é minha esposa. E ela me diz o seguinte, olha, não quero ter relações sexuais com você, porque para isso é o resultado de um conjunto de tudo, né? Eu analiso assim o conjunto de tudo. Se tudo estiver bem, tudo bem, né? As coisas boas, as coisas ruins, né? Então, no conjunto de tudo, você não está sendo um bom marido, né? E eu analiso desse jeito, né? É o resultado de tudo que você faz, dessa maneira que eu encaro a situação. Daí ele falou para mim o seguinte, assim, ainda, falou assim, ó, Walter, o negócio tá difícil, né? Porque ela me jogou coisa na cara de muitos anos que eu fiz, e nesses últimos tempos eu tenho procurado fazer as coisas direitinho em casa, mas tudo que eu faço não é o suficiente. As coisas do passado parece que pesam muito mais do que as coisas boas que eu esteja fazendo no presente. Parece que o que eu faço não resolve, porque o que eu fiz no passado
está assim, está mais vivo nela do que as coisas boas que eu faço no presente. Então, nesse conjunto de tudo, eu estou perdendo, né? Desde a nível de ato de bondade que eu faço em casa, as coisas que eu possa fazer, eu ainda estou perdendo, né? Porque não é questão de amor, né? Não é questão dela me perdoar e nós voltarmos a um relacionamento normal. Não existe perdão, é um conjunto de coisas boas que me fazem merecer ou não ter relações sexuais com ela. Então a situação realmente está muito difícil. Eu estou disposto a perdoá-la, mas ela não está disposta a me perdoar, então as coisas não estão fáceis. Então, pessoal, eu achei muito interessante esse assunto, né? E aí eu comparei isso com a nossa vida espiritual, né? Você já pensou se você merecesse a salvação pelo conjunto de coisas boas que você fizesse, né? Você estaria salvo ou você estaria perdido se a salvação fosse pelas obras? Olha, meu amigo, eu quero dizer para vocês que a situação nossa estaria muito complicada, né? Temos na Idade Média ali, onde as pessoas vendiam indulgências, né? Para ter direito à salvação. Hoje já apareceu várias religiões vendendo pedacinho do céu, né? As pessoas dão uma fortuna para essas igrejas, né? Para poder então ter um dinheirinho, comprar um direito, né? Um terreno lá no céu. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: por mais que nós façamos, nossas obras não nos darão direito à salvação. E o que é que nos dá direito à salvação? É exatamente o que está escrito em Isaías, no capítulo 53, versículo 3 em diante. Olha só aonde é que você consegue a salvação. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Leia lá Isaías 53, do 3 até o versículo 7 que eu li para vocês, mas leia o livro todo, né? Então, pessoal, é o seguinte: não devemos fazer as coisas com objetivos de herdar a salvação, mas porque em Jesus Cristo nós já estamos salvos, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo amor que Deus tem a nós, nós temos direito à salvação, não porque merecemos, mas pelo sangue de Cristo. E fazemos as coisas boas para as pessoas, não para merecermos, para sermos salvos, mas porque em Jesus Cristo nós já estamos salvos. Então que Deus possa abençoar a você, né? Não interessa o que você fez, o que você faz. Se você procurar a Jesus Cristo, ele vai te perdoar. Aquele a quem mais perdoa, mais se ama. Não esqueça isso, né? E todos os nossos pecados já foram pagos por Jesus Cristo na cruz. Que Deus te abençoe. Não esqueça, em Jesus Cristo você já tem direito à salvação. É só você fazer o que está em Apocalipse 3, versículo 20. Lá está escrito:
escrito, eis que estou à porta e bato. É simplesmente você abrir a porta para Jesus Cristo e ajudá-lo a arrumar, que Ele vai ajudar a arrumar a casa do seu coração. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.